Mais uma vez, boa noite aos irmãos que estão em casa e vão assistir essa palestra. Que Deus abençoe a nossa vida e possamos tirar lições importantes da palavra de Deus para o nosso crescimento. Vamos orar. Senhor, pedimos que Tu fales conosco neste momento. Pai, Tua palavra é uma riqueza inesgotável. Todos os tesouros do céu, aliás, da terra, eles chegam a um fim, eles se extinguem, mas os tesouros da Tua palavra, Senhor, são de fato inesgotáveis. E nós queremos Te pedir que mais uma vez Tu estejas trazendo à tona todas as preciosidades da Tua palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Tu sabes a necessidade de cada um de nós que aqui se encontra. E nós Te pedimos que, conforme a necessidade de cada um, Tu fales, meu Deus. Eu sei que Tu podes usar o mesmo texto para falar de inúmeras formas diferentes a pessoas diferentes. Eu peço que Tu fales assim, Senhor. Essa mensagem está sendo gravada e talvez daqui a alguns anos algum dos Teus servos esteja ouvindo essa mensagem. Eu Te peço, Senhor, sabendo que a Tua mensagem não se limita ao tempo, nem se limita ao espaço, aonde quer que ela vá. Que essa palavra, Senhor, seja poderosa, quebre cadeias, traga libertação e vitória na vida do Teu povo, traga transformação. E assim, Senhor, que esta palavra cumpra o propósito que apraz a Ti. E que o Teu nome seja glorificado em todo o nosso viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Capítulo 26 então, queridos. Vamos continuar. Capítulo 25 termina, o fechamento é esse momento em que Jacó negocia com o irmão chega com fome e Jacó tem comida. Mas o irmão, faminto, tem a bênção que Jacó não tem e ele quer para si. E aí nós vamos ver Jacó, Esaú, abrindo mão da bênção por prazer. Ele prefere o prazer por causa da sua postura imediatista. Ele prefere o prazer do que a bênção. Os homens e mulheres de Deus sábios, eles abrem mão do prazer para obter bênção. Porque as bênçãos, elas são válidas por toda a eternidade e para toda a eternidade. Mas, infelizmente, nós temos muitos servos de Deus que não pensam a nível de vida eterna. E Jesus mesmo, no Novo Testamento, aconselha os seus discípulos, ele diz: trabalhem não pela comida que perece, mas pelo alimento que nos traz vida eterna. E é interessante, apesar de servirmos a Deus, a gente acaba entrando nesse redemoinho e vivemos em função das coisas deste mundo. Agora, há uma coisa muito importante que nós precisamos entender. A maioria de nós não sabe diferenciar pecado e coisas deste mundo. E nós cometemos o erro de achar que somente o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Sim, isso aí está muito claro na Bíblia. Mas não é só o pecado que nos afasta de Deus. E por não entender esse fato, é que a gente muitas vezes perde a presença do Senhor, sai da presença do Senhor, porque deixa de atentar para esse ensinamento que é importante. Olha, Jesus diz: trabalhem não pela comida que perece, mas aquela que conduz para a vida eterna. E o apóstolo Paulo
falando também sobre essa questão de santificação na nossa vida, ele nos alerta que nós devemos nos desembaraçar do pecado. Preste atenção no que ele vai dizer. Devemos nos desembaraçar ou nos livrar do pecado e das coisas deste mundo. Então, as coisas deste mundo não está se referindo a pecado, porque senão nós teríamos aí um pleonasmo. Pleonasmo significa uma repetição. Se Paulo estivesse tratando ou considerando que só pecado que nos afasta de Deus, para que ele vai dizer pecado e as coisas deste mundo? Portanto, ao fazer essa declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que existe dois obstáculos, pelo menos. Nesse texto, Paulo diz que existem dois obstáculos ao nosso crescimento espiritual e à nossa santificação. Um obstáculo, que todos nós sabemos, é o pecado. E o outro obstáculo, que a gente pensa que não nos atrapalha, diz respeito às coisas deste mundo. Para você entender melhor, vamos relembrar a parábola do semeador. Ok? Jesus diz, certo homem saiu a semear e ele lançou semente por todo o caminho. Ele diz, uma semente caiu em uma terra, uma caiu à beira do caminho. E aí vieram os pássaros e a comeram. Um outro dos evangelistas escrevendo, ele diz, foram pisadas pelos homens. Certo? Então, essa semente não vai prosperar, não vai germinar. Aí ele diz, outra foi jogada entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Ok? Outra foi lançada sobre as pedras. E elas não puderam aprofundar raízes. Então, vindo o sol, o calor vai matar aquilo que germinou. Até germinou. Mas Jesus diz, por não ter raiz profunda, não tem raiz profunda por quê? Porque raríssimas plantas conseguem penetrar a raiz em uma pedra. Estou dizendo raríssimas porque existem plantas que são capazes de penetrar a raiz numa pedra. Você já pensou aquele ramozinho? Geralmente a raiz, ela quando sai, é aquele ramozinho verde bem fraquinho. E se você mexer assim, pode quebrar. E esse ramozinho bem fraquinho, ele é capaz de entrar numa rocha. Não sei se vocês já viram na internet, mas eu vi uma foto, uma rocha grande, bem grande, e no meio dessa rocha tem uma árvorezinha com as raízes saindo. E a rocha partiu no meio, quebrou no meio, e aquela plantinha saiu. Então, a planta, as raízes daquela planta foram mais poderosas do que a rocha, do que a pedra. Mas são raríssimas as plantas que conseguem fazer isso. Então, uma planta que ela nasce, que ela germina sobre uma pedra, ela não consegue aprofundar suas raízes, consequentemente, ela não vai encontrar água suficiente para sobreviver e ela não tem água suficiente. E vem um sol quente. E o sol quente sobre uma rocha sempre é mais quente. A pedra absorve calor e fica mais quente ainda do que se fosse numa areia, num outro ambiente. Então, essa semente lançada sobre as pedras, ela vai acabar não conseguindo prosperar. Quando Jesus vai explicar essas parábolas, né, ainda tem a última, que é a semente que foi lançada numa terra boa. Essa, então, germina, prospera, dá muito fruto. Ok, isso aí é uma maravilha. Mas a semente que foi lançada
em um terreno cheio de espinhos, quando ele vai explicar a parábola para os discípulos, ele diz assim, que essa semente que foi lançada entre os espinhos, ela nasce, ela começa a crescer, mas vem as angústias da vida, as preocupações com as coisas desta vida, e tudo isso sufoca a planta e ela morre. Você está vendo que Jesus não fala sobre pecado? Aliás, em nenhuma vez na parábola do semeador, Jesus fala sobre pecado. Há 3 tipos de terrenos impróprios para uma planta germinar. E quando Jesus explica por que essa planta não germinou em um determinado terreno, em nenhum dos 3 terrenos ele menciona a palavra pecado. Tem um que é a planta que foi jogada na beira do caminho, que diz, vem os pássaros e comem. Aí Jesus diz, esses pássaros são os demônios. Por exemplo, agora a semente da palavra de Deus está sendo lançada. E está encontrando em alguns, um desses 4 tipos de terreno. Tem pessoas aí que a semente lançada à beira do caminho, que estão recebendo a semente. Mas os pássaros vêm, e Jesus diz, esses pássaros são os demônios, Satanás, que rouba aquela semente do coração da pessoa. Ele rouba a semente. Mas veja, tem Satanás, os obstáculos à semente, nos 3 terrenos. Uma, Satanás. Outra, a inadequação do ambiente em que aquela semente caiu. E outra, fala sobre as preocupações, as coisas desta vida. Mas nenhum usa a palavra pecado. Concluindo, não é só pecado que destrói a nossa vida e que rouba a palavra de Deus do nosso coração. Se você é uma pessoa que está se prevenindo para sempre fugir do pecado, somente do pecado, você não está seguro. Porque não é só o pecado que destrói a vida espiritual de uma pessoa. Entendeu? O que mais pode destruir? As preocupações com as coisas desta vida. As coisas desta vida são pecado? Não. Vamos ser mais específico. Vamos mencionar. Quais são estas coisas desta vida? Jesus menciona na palavra. Lucas, quando ele fala para os seus discípulos, ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa nenhuma. Ele diz, olha, por que vocês se preocupam com o que haverão de comer, com o que haverão de vestir? Por que vocês se preocupam com essas coisas? O Pai Celeste sabe que vocês precisam de tudo isso. Olha, presta atenção. Deus legitimiza essas coisas. Mas ainda assim, há um alerta. Ainda que sejam coisas que são legitimizadas pelo Senhor, elas podem destruir sua vida se você não souber administrar bem essas coisas na sua vida. É errado ou é pecado um pai de família acordar preocupado, procurar trabalho para poder sustentar sua família, suprir as necessidades do lar? Isso é errado? Muito pelo contrário, claro que não. É uma obrigação de todo pai de família. Mas um pai de família que coloca isso como prioridade na sua vida, ele pode destruir a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus. Você entendeu? É pecado comer? Não.
Jesus até nos orienta que nós devemos orar todos os dias, pedindo ao Pai o pão nosso de cada dia. Ela é uma necessidade legítima. Mas, se você viver em função de comida, você vai acabar com sua vida espiritual. Entendeu? Por exemplo, quando você prioriza demasiadamente o alimento, que é uma necessidade para o corpo, você estará caindo em um pecado que se chama de gula. É o equilíbrio no suprimento das necessidades físicas. Gula. Tá certo? Então, assim, qualquer coisa legítima pode se tornar um pecado na sua vida se você não souber administrar esta coisa de uma forma adequada. O trabalho é um problema? Deus condena o trabalho? Pelo contrário. A Bíblia é tão clara a respeito da importância do trabalho que diz que quem não quiser trabalhar também não coma. Que diz que os preguiçosos não entrarão no reino de Deus. Então, o trabalho é sério, é mandamento de Deus. Quando o Senhor criou Adão, ele disse, olha, está aí o jardim do Éden, fiz toda a criação, tudo, agora você tome de conta, cultive a terra, trabalho, isso é trabalho. É pecado? Não, é até mandamento de Deus. Agora, se você trabalha tanto que nunca tem tempo para as coisas de Deus, isso é pecado. Então vocês entenderam? A questão é, quem está no trono da sua vida? Suas necessidades ou o Deus que supre suas necessidades? Se você colocar suas necessidades no trono da sua vida, você é um idólatra. Você está adorando o trabalho, você está adorando comida, você está adorando o sexo, você está adorando o prazer. Isso não pode ser a prioridade na sua vida. Mas tudo isso é legítimo e foi Deus que nos criou com essas necessidades. Mas elas não podem se tornar as nossas prioridades. Entenderam? Ficou claro para você? Pronto. Então, aqui vem o grande problema de Jacó. Jacó pecou, aliás, Esaú. Esaú pecou porque comeu aquele prato de lentilhas. Esaú pecou porque decidiu matar sua fome. Não. O pecado de Esaú não foi ter matado a sua fome. O pecado de Esaú foi, por causa da fome, Esaú, por causa da fome, ele abriu mão do plano de Deus para a sua vida. Ele abriu mão do melhor que Deus tinha para a sua vida. E Deus iria deixar Esaú morrer de fome se ele não tivesse negociado com aquele guisado que Jacó fez? Claro que não, jamais. A Bíblia diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Que o Senhor supre as necessidades dos seus servos, que o temem, que o servem. Então, Deus supriria de outro modo, mas Deus supriria. Esaú poderia ter dito para Jacó, opa, esse negócio aí eu não faço. Eu prefiro morrer de fome se for preciso, mas eu não vou abrir mão do plano de Deus para a minha vida, das bênçãos de Deus para a minha vida. Eu não aceito isso. Eu não vou negociar as coisas que Deus tem para mim. Entendeu? Se você chega no trabalho, aí o patrão começa... Vocês sabem como é que é patrão, né? Trabalho, né? Tudo começa tudo bem, as mil maravilhas. Parece que você encontrou um oásis no deserto. Aí quando você menos espera, rapaz, hoje será que dá para você ficar mais uma horinha? Aí esse negócio vai se acostumando. Quando menos esperar, você já faz um mês que não aparece mais no culto de doutrina, no culto de oração. Você se tornou um crente domingueiro. E você nem percebeu que você foi descendo a ladeira devagarzinho.
Isso é agradável a Deus? Não, de jeito nenhum. Você tem que confiar no Senhor. Amém? E tem mais. Eu digo uma coisa para você. Entre viver fora da vontade de Deus e morrer, o que a Bíblia nos manda fazer? Preferir morrer. Você entendeu? Preferir morrer. A Bíblia é muito clara. Eu não sei como é que vai ficar essa igreja moderna. E sei, né? Porque a Bíblia fala sobre isso lá no final, no Apocalipse. Quando chegar aquele momento em que o anticristo estiver carimbando todo mundo e dizendo: agora só pode comprar comida quem tiver o sinal da besta na testa. E aí? Quem vai escapar? Quem vai subsistir? Então nós temos que decidir isso com antecedência. Não pode deixar para desistir na hora, não. Para decidir na hora. Você já tem que ter uma postura antecipada. Se isso tiver que acontecer, eu já tenho uma decisão tomada. Eu vou ficar com Jesus. Ou você toma essa decisão antecipada, ou quando chegar na hora da tentação, assim como aconteceu com Esaú, você vai dançar. Você vai se dar mal. Ok, queridos? Bem, mas vamos entrar no capítulo 26. Isso aí é importante para nosso dia a dia, né? Capítulo 26. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Problema de falta de alimentos, seca, essas dificuldades eram comuns, né? Região desértica, não choveu, complica tudo. Então falta alimento. Houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Vocês estão lembrando dessa história? Tem alguma coisa parecida? Hein? Aqui está se repetindo uma parte da história de Abraão, na vida do filho Isaac. Ok? E aonde foi Isaac? Para a mesma cidade. Interessante. Vocês estão... observe uma coisa aqui. Tem coisa que a gente não precisa nem pesquisar numa enciclopédia. É só deduzir. Faltou comida na época de Abraão. Para onde Abraão correu? Para uma cidade dos filisteus. Cidade de Gerar. Na época de Isaac acontece a mesma coisa. Para onde Isaac corre? Gerar. Mesma cidade para onde foi o pai dele. O que você pode deduzir a respeito da cidade de Gerar? Era uma cidade próspera. Na hora do aperto, na hora da confusão, todo mundo corria para lá. Certo? Era uma cidade que tinha meios de subsistências suficientes para que uma pessoa pudesse passar por uma seca, por uma dificuldade, tranquilamente. Então era uma cidade próspera, era uma cidade evoluída, com certeza não era uma cidadezinha pequenininha, certo? E essa cidade, eu não sei, não me lembro agora da geografia mesmo, se ela era próxima a algum rio. Geralmente essas cidades mais prósperas, elas ficavam próximas a regiões onde tinha bastante água, ou tinha um rio, ou tinha fontes de água, etc. Tá certo? Então Gerar era uma cidade próspera. E ali havia um rei, e naquela cidade, porque você pode pensar, olha o pessoal que lê a Bíblia sem prestar atenção. Ei, peraí. Abraão esteve nessa cidade. Quando? Ele tinha uns 100 anos. Abraão morreu
uns 175, já foram 175. Isaac se casa com quantos anos? 40. Vai ter um filho com 60. 75. Com mais 60, 135. 135 anos depois, cidade de Gerar, e lá está Abimeleque. Espera aí, então tinha um homem lá que viveu mais de 200 anos? É o mesmo? Não. Então, esse termo, Abimeleque, não era um nome. Levou tempo para os estudiosos entenderem isso. Muita gente que lia a Bíblia e que não observava essas coisas, os crentes ficavam confusos. Vixe, o mesmo cara ainda está vivo lá. Aquele que quis se apossar da Sara, vai acontecer o mesmo episódio, ele de novo? Não. Aqui talvez fosse um filho dele ou um neto dele, algum descendente dele. Portanto, Abimeleque não é um nome próprio, não é um nome de pessoa, é um título. Os reis filisteus, pelo menos da cidade de Gerar, recebiam o título de Abimeleque. Assim como os reis do Egito recebiam o título de Faraó. Entenderam? Ok? Então preste atenção. Não é a mesma pessoa. Apesar de acontecer um episódio muito semelhante. É tanto que tem gente que diz assim, não, o autor deve ter copiado essa história. Ele se enganou. O pessoal que não crê na palavra de Deus, que não estuda, não se aprofunda. Não, isso aqui é a mesma história contada de novo. Se enganou. Certo? Não é. É uma história diferente. É subsequente, é posterior. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, que era outra região também próspera. Então, Abimeleque, aliás, Isaac tinha duas opções. Ou ele ia para Gerar, que era uma cidade onde tinha mais condição de sobreviver, tinha recursos para sobreviver, ou então outra cidade também muito próspera era o Egito. O Egito ficava onde? O Egito ficava às margens do rio Nilo, já próximo ao mar, ok? Uma parte do Egito ficava próximo ao mar, numa região conhecida como delta do rio Nilo. Por que se chama de delta? Delta é uma letra grega que ela tem o formato de triângulo, certo? Ela vem assim, no formato de triângulo. E por que aquela região ali, próxima ali, quando o rio Nilo entrava no mar, era chamada de delta? Todos os rios que vão para o mar têm um delta. E o que é isso, o delta? É que o rio ele vem, e aí ele está indo em direção ao mar. Quando ele chega perto do mar, a geografia já se torna mais plana. Então aquele rio se divide em vários pedacinhos, vários afluentes, certo? Vários pequenos riachos. Aí ele escorre e vai para o mar. Às vezes quando você anda na beira do mar, depois que a maré seca, e aí você fica observando que tem assim aqueles córregozinhos de água, já viu? Passa-se aquela águazinha correndo em direção ao mar. Aquilo ali vem de alguma fonte, de algum rio, de alguma lagoa, que às vezes você vai ter que andar, vai encontrar lá do outro lado das dunas, e aquela águazinha está vindo por debaixo do chão, e ela ali vai se espalhando, e forma aqueles pequenos riachos, onde os inexperientes se dão mal. Ali o sujeito dá uma de artista, não entende, não tem experiência, vem com um carrão de 300 mil, 4x4, ele pensa que já está num tanque de guerra, ele se mete ali.
Aí a areia ali está molhada, tem água ali também por debaixo, uma águazinha subterrânea. Quando o pneu chega ali, aquela areia molhada chupa. E ele desce toda, atola. E para tirar, às vezes, só um trator. E se não chegar e não tirar a tempo, quando a maré começa a subir, a água do mar vai aí de encontro àquele riachozinho e quase sempre dá o azar também de ser a hora que o riacho lá na fonte encheu também e vem enchendo. Quando você menos espera, tem um carrinho de 300 mil, 400 mil, lá no fundo do mar. Entendeu? Pois bem, essa região, ela é conhecida como delta, porque ela é assim, tipo um pé de galinha, tá? Aqui vem um rio, meu braço é o rio, e os dedos são as ramificações do rio. E essa região onde estão as ramificações do rio, toda essa área, que forma mais ou menos um triângulo, é chamado de delta. Por isso é que se fala muito, delta do rio Nilo. Era ali uma região extremamente próspera, sempre estava molhadinha, tinha água, dava para plantar e cultivar muita coisa. Então eram os locais mais prósperos. É tanto que lá na frente, por exemplo, quando vem a história das vacas magras, aquilo ali foi uma coisa assim, extremamente, assim, rara. Porque o Egito, chegar a uma situação daquela, o Egito era para onde quase todo mundo corria quando dava seca naquela região. O Egito era o país que salvava quase todos os povos por ali. Inclusive o povo de Israel se salvou no Egito. Certo? José foi para lá, o Senhor mandou José à frente para preparar tudo para a chegada da família, né? Família de Jacó. Estou adiantando aqui. Mas bem, então, versículo 2, ali na cidade de Gerar, o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Em razão da necessidade, naquela época, a primeira iniciativa, como acontecia antigamente, né, aqui nos interiores, quando era tempo de seca e tudo, o que fazia o povo? Corria todo mundo para Fortaleza. Aí surgiram 90% das favelas. Que o povo chegava aqui pensando que a vida ia ser melhor e não é, né? Então corria todo mundo para cá. Isso é muito comum e se chama aí acaba sendo geografia também, é o êxodo rural. Quando as pessoas saem do campo por falta de chuva, falta de condição de se manter no campo, e elas começam a correr para as áreas urbanas, são mais desenvolvidas, você tem outras opções de alimentação, de trabalho, não é só a agricultura ou a agropecuária, certo? Então, o pessoal corre para lá para escapar. Mas o Senhor disse, não vá para o Egito. Certo? Você imagine, o cara está num aperto, está vendo que vai faltar alimento, que vão passar necessidade, e tem uma opção. A história das portas abertas, né? Abriu uma porta, você vai para o Egito. O pessoal do Nordeste que quer escapar de uma vida difícil, corre para onde? São Paulo. Ou então, Estados Unidos. E aí a gente tem essa ilusão que todos os lugares são melhores do que a nossa terra. Mas o Senhor diz assim, você não saia daí para procurar nenhum lugar próspero. Você fica aí onde eu lhe mandei ficar, para você aprender que quem sustenta a sua vida e supre suas necessidades sou eu. Entendeu? A gente não sabe lidar com isso. Na hora que aperta aqui, a gente já começa logo a olhar para as campinas do Egito, para a terra dos filisteus, para Sodoma e Gomorra. A gente arregala logo os olhos para essas bandas, não é? Aí você se acaba, chega lá, sua vida espiritual começa a naufragar,
e quando você menos espera está afastado do Senhor, perdeu totalmente os rumos da casa do Pai e acabou-se. Como diz o Matuto, nem mel nem cabaça, que não soube confiar no Senhor. O Senhor é o suprimento das nossas necessidades. Não é o lugar de fartura que me sustenta. É o Senhor que me sustenta, mesmo no lugar de necessidade. Mesmo no deserto, é o Senhor que sustenta a gente. Amém, queridos? Aprenda isso. Não vá nessa história ter uma porta aberta, uma oportunidade. Não é só Deus que abre porta. Satanás adora abrir porta para tirar os servos do Senhor dos caminhos de Deus. Preste atenção nessa história de porta aberta. Essa história que os irmãos têm de referencial, porta aberta, porta fechada. Se está fechada, é o diabo. Se está aberta, é de Deus. Não. Tem porta aberta que é do diabo e tem porta fechada que é de Deus. Às vezes Deus, para não deixar você fazer uma besteira na sua vida, ele tranca as portas. Porque ele sabe que você é teimoso, feito uma mula. Se ele só falar, não vai adiantar. Então ele fecha as portas. Entendeu? Aí observe bem. Versículo 3. Por enquanto, fique morando neste lugar. Olha aqui o segredo da prosperidade, da bênção. Fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e eu abençoarei você. Então, olha aí, o segredo da prosperidade, que o pessoal fala tanto de prosperidade. Segredo, obedeça. Não vá se iludir, ficar com oi no lugarzinho verde, só porque lá a vida é mais fácil. Aguente o tranco aonde você está. Fique lá onde o Senhor mandou você ficar. E espere. Certo? E se você ficar onde Deus lhe mandou estar, Ele estará com você. Deus não manda ninguém para a fornalha para ficar do lado de fora olhando. Quando Ele lhe manda para a fornalha, Ele entra com você e fica lá. Entendeu? Então, ainda que Deus lhe mande para a fornalha, vá. Vá que o anjo do Senhor vai estar lá no meio. Tá certo? E Ele vai lhe proteger. Então Ele diz, eu estarei com você. Irmãos, este é o segredo da bênção. Eu estarei com você. É Deus estando com você. Não tem nada a ver com o lugar onde você está. É você ser obediente e ficar onde Deus lhe mandou estar. O Senhor vai estar com você. E quem vai lhe abençoar? É Deus. Se a bênção não vier de Deus, é tentação, é desvio, é pão do diabo. Não se iluda com isso. Entendeu? Não se iluda com isso. Então fique lá. Ainda que seja no deserto, o Senhor vai transformar pedra em pão, se precisar. Mas Ele vai ser fiel. Ele sempre é fiel. Ok? Aí Ele diz assim, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Me diga uma coisa, Deus ainda tinha alguma satisfação a dar para Abraão? Como diz o povo, Abraão já estava de osso branco, já tinha sido enterrado. E Deus poderia ter dito, já morreu, acabou-se. Mas não. Deus é fiel, mesmo depois que você morre, aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir nos seus filhos, vai cumprir nos seus netos, mas Ele vai cumprir. Não pense que Deus só é fiel enquanto você está ali presente. Mesmo que você morra, mesmo depois que os seus filhos deixam você, mesmo depois que seus filhos vão embora, Deus prometeu a você cuidar deles, Deus vai cuidar deles, por mais longe que eles estejam.
É isso que é viver pela fé, irmãos. Entendeu? Principalmente as mamães acham, ai, meu meninozinho está aqui cheirando meu sovaco, debaixo da minha saia. Então, está na bênção. Enquanto está aqui e não quer deixar o menino viver, segura o menino. Você tem um Deus fiel que cuida do seu filho quando ele está perto e quando ele está longe. Para onde quer que ele vá, se o Senhor tem um compromisso com você, Deus vai honrar o compromisso que ele tem com você. Mesmo depois que você morrer, Deus vai honrar o compromisso que ele tem com você. Não tenha medo. Confie no Senhor. Abraão estava morto, mas o Senhor não esqueceu o que prometeu a Abraão. Você entendeu? Então, darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Versículo 4. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Promessa feita a Abraão. Certo? Quando foi que o Senhor fez essa promessa a Abraão? Há mais de 100 anos já. Nesse momento aqui, há mais de 100 anos. Essa promessa o Senhor fez a Abraão, eu acho que ele tinha uns 75. Foi quando ele ainda estava lá em Harã que o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Então, nessa época, Abraão tinha 75 anos. Aí ele saiu de casa, passou por deserto, enfrentou um monte de dificuldade e o tempo foi passando. Então, aqui, quando isso está acontecendo, já fazem mais de 100 anos. Por quê? Abraão tinha 75, morreu com 175. Então, já tem 100 da morte dele. Tem ainda o nascimento de Jacó e Esaú. Eles tinham 15 anos, então foi quando Abraão morreu. Mas aqui o Isaac já, não lembro aqui, eu acho que não fala nesse momento, quantos anos o Isaac já tinha. Mas, se Jacó já estava ficando velho nessa época aqui, então a gente pode botar mais 100 anos aí, ou seja, 200 anos depois, o Senhor ainda está lembrando. Abraão nem vive mais. Mas o Senhor, o Deus que vive para sempre, fez uma promessa e ele não vai deixar de cumprir. A gente, homens, é que não honra a promessa. Não tem palavra. A gente promete uma coisa para alguém, aí depois diz, fulano de tal já morreu. Isso é para lá. E aquilo que você cumpriu que faria, você não faz mais. Aqueles homens naquela época, não, era diferente. Ele fazia um acordo, por exemplo, com uma pessoa. Aí essa pessoa morria. Mas ele ainda não tinha cumprido o acordo. Aí ele ia lá, procurava a família, procurava os filhos. Vocês se lembram quem foi que fez isso lá, ainda no Antigo Testamento? Lá no livro de Reis, alguém se lembra? Davi fez uma promessa para Jonatas. Estão lembrando? E aí, como ele fez uma promessa para Jonatas, cadê Jonatas? Morreu. Davi poderia ter dito, eu estou agora livre da promessa que fiz. De modo nenhum. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz chama alguém informado, que sabia, que conhecia todo mundo, e diz, por acaso, ainda tem vivo algum filho, algum parente de Jonatas? Aí tem. Pois vá buscar ele. O pai dele morreu, mas a palavra que eu dei para o pai dele, eu vou cumprir. Chame, traga aqui o filho de Jonatas. E aí ele trouxe o filho de Jonatas, que tinha um problema, né? Era aleijado dos pés, né? E Davi disse, eu tenho um acordo com seu pai, fiz uma promessa para o seu pai, e você vai passar o resto da sua vida aqui, comigo. Comigo, não vai lhe faltar nada, não se preocupe com nada.
eu vou lhe sustentar até os últimos dias da sua vida, porque eu fiz uma promessa para o seu pai. A gente é o contrário, né? A gente faz uma promessa, um acordo com alguém, aí o sujeito morre, graças a Deus, não preciso mais pagar. Não é assim que a gente faz? Não preciso mais pagar. Ei, irmãos, este povo de hoje, não sei o quê, coisa terrível que vem acontecendo com essas gerações. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Por que Deus era fiel com Abraão? Tão fiel com Abraão? Porque Abraão era obediente. Você entendeu? Abraão é obediente. Você quer que Deus nunca esqueça de você, nunca esqueça das promessas que ele fez a você? Você quer ter a certeza que Deus vai honrar aquilo que ele disse? Ande em obediência. Seja obediente e pode ter certeza que Deus jamais há de quebrar a palavra dele. Aliás, a Bíblia diz que mesmo quando a gente é infiel, ele ainda permanece fiel. Ok? Ele é um homem de palavra. Ele diz, ele cumpre. Ele não volta atrás naquilo que ele fala. Amém, queridos? Então, quer ser abençoado? Obedeça. Se você obedecer, Deus vai estar pertinho de você. Se ele estiver pertinho de você, tudo que você fizer vai prosperar. Entendeu? Tudo quanto você fizer na sua vida vai prosperar, porque Deus está com você. E onde o Senhor está, tem bênção. O pessoal procura a bênção e acaba não obtendo nada. Porque o segredo não é procurar a bênção. O segredo é procurar o Senhor. E se você estiver onde o Senhor está, só vai ter bênção. Não tem maldição perto de Deus. Só vai ter bênção. Agora você anda perto do diabo e quer a bênção de Deus, aí não dá. Não tem como. Amém, queridos? Ok? Por hoje é só. Eu espero que estes ensinamentos aí enriqueçam sua vida e você se lembre no dia a dia, viu? Amanhã é o teste. O teste é quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo. Quando você vai aprender de novo. Ok? Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado. Ao sairmos daqui, que estas palavras continuem gritando no nosso coração, na nossa mente e transformando cada vez mais a nossa vida. Que tu cumpras, meu Deus, tudo aquilo que está no teu coração e que diz respeito aos teus planos, aos teus sonhos para a nossa vida. Senhor, nos ajude a sermos fiéis a Ti e a buscarmos sempre a Ti e a Tua santa presença, para que em tudo a nossa vida prospere e o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, abençoa o Teu povo. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.